Boa noite, pessoal. Começamos mais uma aula do nosso curso preparatório da ICEM aqui do CR. Hoje é 13 de janeiro de 2025. Vocês fazem parte da 10ª turma aqui do CR. Estamos há 10 anos ajudando o pessoal a passarem no concurso. São mais de 100 alunos já aprovados e agora nessa fase 2, onde a gente agrega novos alunos, nós começamos com a revisão do método. Então, hoje, até sexta-feira da semana que vem, todos os dias teremos aula, segunda a sexta, nesse horário, 19h30 às 21h30, para aprendermos e termos uma revisão, certo? Não vou entrar em grandes detalhes a respeito do método, porque vocês já sabem, nessa altura do campeonato, mesmo aqueles que fizeram o CPKI o ano passado e estão começando a retomar o estudo agora, tenha uma noção de como é o método para resolução de questão e, portanto, eu não vou, eu vou direto ao assunto. Então, as aulas serão bem objetivas, onde nós vamos ver exemplos, principalmente, de como ir construindo a solução de uma questão. A aula de hoje está reservada para eu apresentar a dinâmica do curso daqui para frente, começando hoje até o final de abril, na véspera do concurso. Eu vou apresentar para vocês, portanto, todo o calendário das nossas aulas, como que é a dinâmica do curso, como que acontecem as aulas, para que vocês tenham uma noção como que estarão enfrentando esse período até a hora do concurso. Desejar mais uma vez boas-vindas para os novos alunos que estão chegando esse ano. A nossa interação aqui, a ideia é ser bem descontraída, de modo que a gente consiga realmente aprender história, geografia e método para vocês chegarem muito bem preparados no concurso. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Todos estão vendo? Me dá um ok. Beleza, ok. Tudo bem, Cássio. Então, vamos lá. Esse é o sumário. Eu vou, primeiramente, dizer quem são os professores, não vou apresentar agora, eu irei apresentar os professores quando iniciarmos, daqui a 2 semanas, as aulas de História e Geografia, aí todos os professores estarão presentes, eu apenas vou dizer quem são hoje. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre o curso, o que foi o UCR, um pouco do histórico do curso, a dinâmica do nosso curso deste ano até o concurso de 2025. Vou falar um pouco sobre a tarefa, a importância dela e quais são os procedimentos que a gente tem que ter para a realização da tarefa. Vou mostrar uma plataforma de ensino à distância, nosso Moodle, e, para fechar nosso sumário, como passar no concurso? É a grande pergunta que todo mundo faz, né? O que que eu tenho que fazer para passar no concurso? Então, é exatamente isso que a gente vai concluir na aula de hoje. Muito bem. Esses são, então, os nossos professores. Correção de prova sou eu. Nós tínhamos no ano passado o Coronel Williams, então, para quem está aqui conosco desde o ano passado, ele também nos ajudava a corrigir a prova, mas ele está com um problema sério de família, ele está cuidando do pai dele, está com câncer terminal, então ele teve que se afastar. Eu vou prosseguir, então, corrigindo a prova sem problema nenhum. Na parte de geografia do mundo, então a gente dividiu geografia em geografia do mundo e geografia do Brasil. Geografia do mundo está o Coronel Pessoa, ele é R1 de intendência, ele é da turma de 91 e ele está hoje servindo no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, lá na 7ª Subchefia. Geografia do Brasil, Coronel Alexandre Costa, está na ativa, trabalha no DEC. História do Mundo, Coronel Carli, R1, atualmente trabalha no Procon aqui de São Paulo, ele tem uma carreira muito vasta, principalmente na parte de geopolítica, então vai agregar muito a respeito de história do mundo. E de história do Brasil, o Tenente Marco Antônio, também na ativa, ele é QAO, ele é assessor lá na DGO, se eu não me engano, ele é formado em História, pós-graduado, um
excelente historiador, estudioso, conhece vários autores de livros, inclusive. Então, as aulas dele são bem ricas nessa parte de história. E, novidade para esse ano, temos a caligrafia. Professor de caligrafia, o professor Francisco. Ele deu aula para a gente, uma noção a respeito da caligrafia para os alunos do ano passado, que estavam no ano passado, e eu fiz uma parceria com ele, ele agora faz parte da equipe de professores, e ele vai dar o curso completo dele para a gente, de caligrafia. São 8 aulas, e ele vai passar exercícios de treinamento, vai ter prática aqui durante as aulas. Então, o professor Francisco, ele topou esse desafio. Ele já tem auxiliado vários alunos oficiais que fizeram o concurso da ECM. Então, foi por indicação de um dos oficiais que ele nos procurou e a gente fez essa parceria. Ele é calígrafo há mais de 20 anos, com curso inclusive no exterior, na Alemanha. Então, além de ajudar na letra, para que ela fique mais legível, vai ajudar na velocidade da escrita. Eu tenho aplicado as técnicas que eu aprendi com ele, realmente faz diferença o que ele tem, o que ele ensina para melhorar a letra, para ficar mais legível e em relação à velocidade. Então, esses são os professores, eles estarão se apresentando oportunamente daqui a 2 semanas, quando a gente iniciar as aulas do PEP, de História e Geografia. Bem, um pouco sobre o curso. Então, temos as redes sociais, cursosromeu.com.br, é o nosso site. Nas nossas plataformas, no Instagram e YouTube, @cursosromeu. Então, estou iniciando ainda essa rede social. A ideia é que este ano eu esteja colocando conteúdo de História e Geografia. Então, parte das aulas que vocês têm aqui eu vou estar divulgando no YouTube, não tudo, né, no YouTube e no Instagram, porque vocês que pagam o curso, evidentemente, têm o privilégio de ter a aula completa, mas alguns trechos da aula para divulgar o curso, evidentemente, e para auxiliar alguns companheiros estão fazendo a prova do concurso e estão fazendo em um curso especificamente, a gente poder contribuir. Então, vai ter trechos das nossas aulas no Instagram e no YouTube. O curso, então, começou o curso da ICM desde 2015, estamos, portanto, completando 10 anos. Fui instrutor na ICM em 2013, 14. Aí, em 15, eu fui para a segunda região militar, ajudei os oficiais a prestarem o concurso, dei algumas aulas a respeito de método, e naquela ocasião os oficiais me falaram, eu era tenente-coronel na época, coronel, você poderia abrir um curso preparatório. E aí abri, isso em 2014, né? Em 2015, final de 2014, 2014 aconteceu esse fato. Final de 2014 eu abri o curso, melhor, início de 2015, e a partir daquele ano eu tive 10 alunos, e dos 10, 6 passaram. Aí eu falei, opa, isso aqui eu acho que eu tenho o tino para o negócio. E acabei, então, abrindo o curso da ICM, aprimorando cada vez mais. Agora a gente tem vários professores, tem plataforma de ensino à distância, tem site. No início era bem menos, tinha muito menos recursos. Mas, por esse alto índice de aprovação de 60%, eu acabei, então, mantendo o curso e já temos há 10 anos. Em seguida, eu criei o Chacal em 2020. Eu era comandante da base de administração e apoio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e alguns oficiais estavam fazendo, oficiais não, sargentos, né, subtenentes sargentos, fazendo o concurso para o CHQO, e na ocasião, o coordenador, que era o S3, veio trazer para mim as provas, e eu perguntei quem estava fazendo. Aí vi o edital e resolvi então abrir também um curso preparatório para o CHQO. Inicialmente eu dei aula de História e Geografia, e a parte de regulamentos, de estatuto, de sindicância, licitações, eu acabei chamando alguns tenentes e alguns sargentos, principalmente, para me ajudar no curso, e a gente abriu desde 2020 até então, também tem tido bastante sucesso o curso. E o ano passado, em 23, para o concurso do ano passado, de 24,
eu abri para músico. Então, muitos sargentos, músicos, me perguntavam se eu tinha algum curso que preparava. Atualmente, o curso de músico ele virou Chacal Músico. Então, o músico tem que fazer tanta prova do Chacal, as matérias, as disciplinas de História, Geografia, regulamentos e além e de música. Começamos em 23, já teve aprovados, foram 5 alunos, 3 passaram. E esse ano, então, a gente vai prosseguir com CHQO e CHQO Músico. Muito bem. Temos aí a plataforma de ensino à distância, que é a nossa sala virtual, onde todo o material didático, as aulas gravadas, os papiros, legislação, tá tudo lá. Eu vou depois, logo no final da aula, apresentar para vocês. Um diferencial do curso é essa tutoria individualizada, por conta de pegar apenas 30 alunos. Então, isso, com 6 professores, a relação professor-aluno ela é bem satisfatória. E isso dá a condição da gente dar atenção bem individualizada para cada um de vocês. A ideia é realmente a gente estar verificando o desempenho de vocês de modo individual. Isso se faz de várias maneiras, pelo WhatsApp, troca de conversas em um grupo, aqui na própria aula, a correção de prova que eu faço, vocês vão ver a correção esse ano é bem aprimorada, né? Quem fez o curso aí o ano passado, por exemplo, o Cássio, vai ver aí a melhoria da correção de prova desse ano. Realmente, a ideia é essa, é pegar poucos alunos, individualizar o ensino e atingir um alto índice de aprovação. A meu grande objetivo é passar todo mundo, passar 100%. Eu sempre busco essa meta. Evidente, é muito difícil, né? Mas essa é a minha meta como curso, como professor, e os professores também que estão conosco têm esse objetivo. Então, como eu disse, através do WhatsApp, celular, ou vocês podem mandar e-mail, né? atendimento@cursoromeu.com.br. Quem gerencia essa parte é a Simone, a minha esposa, ela trabalha comigo. Então, toda essa parte de rede social, a plataforma, os atendimentos é ela, né? Então, tem um número específico do WhatsApp, que vocês têm aí no grupo, e se tiver alguma dúvida, na parte administrativa, por favor, pergunte para a Simone, e na parte de didática, vamos dizer assim, pergunte para os professores. Outro diferencial são os simulados de provas, avaliações de treinamento do PEP. Então, além da gente treinar o próprio PEP, as avaliações, a gente treina questões de treinamento. Temos isso principalmente no intensivão. Tudo isso, essas são as características principais, eu diria um diferencial, dá um alto índice de aprovação. Do Chacal, mais de 90%, e do ASM, 60% de aprovação dos alunos que estão aqui, né, que estão fazendo o curso. Muito bem, esses são os nossos princípios, estudo, é o básico, é importantíssimo vocês estudarem. Então, não adianta eu estar apresentando a aula para vocês, ter todo esse material, grupo do WhatsApp, se vocês não estudarem. E esse estudo também cabe a nós, como professores, principalmente professores de História e Geografia, eles têm que se preparar para poder dar aula para vocês. Eles recebem a questão do concurso, da avaliação de treinamento, preparam a aula, tem que estudar e trazem para vocês, vamos dizer assim, o suprassumo da matéria. E aí, a partir daí, vocês vão ter que fazer o seu estudo. No decorrer das nossas aulas, eu vou estar dando algumas dicas de como estudar, como que vocês devem atingir, melhor, construir o seu conhecimento. O esforço, ele é outro princípio importante, não tem como passar no concurso sem esforço, sem estudar, sem fazer tarefa, sem assistir às aulas, mesmo que gravado, não é quase que impossível, né? Como dizem lá quando a gente chega lá na ECM, quando a gente passa, tem 2 tipos de oficiais: aqueles que estudaram, né, se esforçaram, e aqueles que mentem, dizendo que não estudou, passou e não estudou. Ah, dei sorte, dei sorte. Deu sorte, não. O cara, no mínimo, leu todos os baremas da AT, né? No mínimo, fez pelo menos umas 2, 3 provas, né? Mas, enfim. O próximo princípio é trabalho em equipe.
Então, isso é fundamental. E isso eu trago como experiência própria. Quando eu fiz o concurso em 2008, a gente fez um grupo, não tinha WhatsApp à época, mas um grupo nós fizemos de um pessoal da turma, a gente trocou e-mail, e aí quando saiu a forma do concurso, nós dividimos a matéria, cada um fez uma parte, um resumo e pesquisou material didático, e a gente dividiu isso, compartilhou via e-mail. E a partir dali, eu acabei imprimindo todo aquele material e estudei por meio dele. Então, e sem dúvida, essa ajuda que o pessoal da turma me deu, se não acontecesse, eu não teria passado. E essa ajuda realmente foi fundamental para que eu passasse. E isso a gente vê relatos de todos, a grande maioria que passa, trabalha em equipe. E isso é fundamental. E isso aqui no curso também nós podemos fazer por meio do WhatsApp, troca de mensagens. O grupo do WhatsApp, pessoal, é para falar do prova da ICM, certo? Então, papiros de história, de geografia, de geopolítica, de caligrafia, tudo isso a gente troca por meio do WhatsApp. Esse trabalho de equipe, então, é fundamental. Excelência é um dos princípios, a gente busca a excelência, nós como professores, para que ofereça para vocês as melhores condições e vocês também possam atingir excelência na hora do concurso. No final de tudo isso, desses princípios, a gente vai ter o êxito de vocês e, naturalmente, e por consequência, melhor será também o nosso êxito. Esses são os parâmetros que a gente segue. Um alto desempenho no concurso é o que a gente busca apresentar para vocês. O estudo de todo o conteúdo do PEP e daquilo que vai cair no concurso. Trabalho em equipe, eu já falei, ele serve como parâmetro também. O acompanhamento individual. A construção do conhecimento. Então, isso é importante. Nós vamos aprendendo aos poucos, né, o conhecimento. Vocês já estarão fazendo as avaliações de treinamento e aos poucos a gente vai estar construindo como fazer uma interpretação, uma esquematização, a redação, certo? Enquadrar isso dentro do tempo. Então, tudo isso vocês vão construindo ao longo do curso para chegar muito bem preparado lá naquele dia, em maio, do concurso. O comprometimento nosso e dos professores em apresentar o melhor para vocês, e para vocês é importante vocês também se comprometerem, porque não tem milagre, não tem milagre. O que existe é esforço para que vocês realmente possam, e comprometimento de vocês individual para conseguir chegar e ter êxito na prova. Bem, aulas ao vivo e online, então esse é um dos parâmetros, a gente faz questão de se a aula ser ao vivo, justamente para ter essa interação com vocês e vocês tirarem dúvida, e a dúvida de vocês ser ajudar também o outro companheiro de farda nesse processo de construção do conhecimento. Então, a aula individual online, ela faz toda a diferença. Você pode assistir aulas gravadas, aula do YouTube, aula no Instagram, você pode assistir, mas essa interação com o professor e com os próprios alunos faz toda a diferença e você só consegue fazer isso na aula ao vivo. Então, eu coloquei como um dos parâmetros do curso essa aula ao vivo online. Quem não puder participar, a gente entende, né, pelas dificuldades, muitas vezes, do trabalho, do tempo, você tem a aula gravada, certo? Mas eu concito a vocês a participarem da aula ao vivo, que vale muito a pena para tirarem dúvida. O desenvolvimento da confiança. Então, essa construção do conhecimento, esse trabalho em equipe, esse comprometimento, vocês estarão vendo o resultado de vocês por meio das notas. Então, eu vou dar nota na avaliação de treinamento, exatamente como é feito no concurso, para que vocês tenham uma ideia, um parâmetro. E aí, tudo isso vai construindo uma confiança. A gente constrói também a confiança com as aulas de história, de geografia, com todo o material didático. Vocês vão ver que eu vou entregar para vocês um repertório de ideias a cada avaliação de treinamento e a gente vai somando esse conhecimento. Vou entregar para vocês também a solução, uma solução da avaliação de treinamento, o que não tinha isso o ano passado, né? Esse ano eu mesmo vou fazer a solução para que vocês tenham uma referência. E tudo isso vai adquirindo a confiança. Teremos também algumas aulas especiais, principalmente a aula da psicóloga Elaine. Ela
ela assessora, vai dar algumas aulas para a gente aqui para ajudar vocês a controlar as emoções, controlar a ansiedade para fazer a prova na hora do curso. Ela também tem um programa, um plano especial para quem quiser fazer um tratamento com ela, vamos chamar assim, né? Um trabalho terapêutico com ela. Ela tem, faz um pacote para a gente em 10 sessões, e alguns já fizeram no ano passado e tem ajudado muito, né, para desenvolver essa confiança. Bem, e no final, o alinhamento com a ECM é o outro parâmetro importante. Tudo que a gente faz é baseado na apostila de método de publicação da ECM, nos baremas que a ECM coloca. Eu não invento nada, né? Por quê? Porque eu fui instrutor lá na ECM, 2012 e 13, e corrigi prova do concurso. E lá a orientação é ela segue a publicação de método da ICEM. Não é para seguir bizu de cursinho. Essas foram as palavras do chefe da sessão de concurso, né? Porque todos nós fizemos curso preparatório, então cada um vem com o seu, com a sua característica, mas na hora da correção do concurso, o que vale é a publicação de método. Na dúvida, o parâmetro, o que você tem que olhar é o que está escrito na publicação de método. Se tiver alinhado com a publicação de método, ok, é isso que vale. Em relação a conhecimento, a história e geografia, o que vale é principalmente o que está nos baremas e a bibliografia do Pladis. Então, as referências bibliográficas do Pladis, ali está o parâmetro para tirar dúvida a respeito de conteúdo. Portanto, eu procuro seguir alinhado com a ICM, que é para dar as condições reais, vamos dizer assim, para vocês do concurso. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo? Ok. Plano de estudo. Então, primeira fase foi o ano passado, que a gente deu ênfase no método. Então, começou em 19 de agosto e foi até 14 de dezembro. A grande maioria participou. A fase 2 do nosso estudo é a ênfase em História e Geografia, por meio das aulas dos professores, dos repertórios de ideias e dos slides das aulas que a gente vai estar passando para vocês, das questões do PEP. Isso vai estar começando hoje, 13 de janeiro, e vai até 12 de abril, 2 semanas antes do concurso. A fase 3 é o intensivão, que é baseado em questões de treinamento. Então, depois eu vou trazer mais detalhes para vocês de como isso acontece. Por meio de questões de treinamento, nós vamos estudar os assuntos que poderão cair no concurso, ou melhor, que cairão no concurso. Isso em 2 semanas, são 15 dias, 10 dias de aula, né, 10 aulas, como parecido aqui com a revisão do método, de segunda a sexta. Teremos aulas dos professores, troca de ideias, discussão aqui do conhecimento, tudo isso baseado em questões de treinamento. Isso acontecerá de 14 de abril a 26 de abril, 2 semanas antes do concurso. Tudo isso, passando por tudo isso, a gente vai ter um alto desempenho no concurso. Então, quem fizer a maioria das atividades da fase 2 e da fase 3, assistir a aula, fazer as avaliações de treinamento, participar do intensivão, tudo isso com certeza dará um alto desempenho no concurso. E isso, pessoal, é uma escada que a gente sobe degrau a degrau, né? Então a gente tem que ir subindo degrau a degrau para chegar nesse alto desempenho no concurso. Não tem como fazer isso de modo automático, né, por meio de uma escada rolante. Eu entro aqui, me inscrevi no curso, deixa acontecer, vamos ver o que vai dar. Eu assisto algumas aulas, faço algumas provas. Isso não vai dar certo, tá? Isso vocês não atingirão o alto desempenho. Então, o que tem que acontecer é isso aqui, ó, é subir o degrau passo a passo. E o primeiro passo vocês já estão dando. Se inscreveram no curso preparatório aqui do CR, estão assistindo às aulas, certo? Sábado, todos os sábados, né, quando começarem as avaliações de treinamento, vocês estarão fazendo a prova. Então, é esse passo a passo que vocês têm que dar, galgando esses degraus para chegar lá no alto desempenho. Muito bem. Aqui está o nosso calendário de 2024, apenas para. Isso já passou, né? Então a gente dividiu as matérias de História e Geografia
nos assuntos principais que mais têm ocorrido no concurso. Estudamos isso durante 17 semanas e fizemos tarefas aqui, provas de treinamento. Pegamos férias e agora sim, o nosso plano de estudo de 2025. Então, está dividido em semanas. Nós estamos na semana 22, vai até a semana 37. A semana 22 e 23, que vai de 13 de janeiro a 25 de janeiro, é a revisão do método. São essas 2 semanas, certo? Na semana 24, nós temos, vamos começar, a FOG sai, a FOG do concurso, do PEP, né? Sai amanhã, e a cada semana, aqui no dia 27, se eu não me engano, vai sair a primeira avaliação de treinamento de geografia e de história. Então, a gente vai começar nessa semana o estudo da primeira AT do PEP de geografia, sendo que terça, quarta e quinta teremos aula online, certo? Terça-feira, método, quarta e quinta, história ou geografia. E aí, no sábado, vocês fazem avaliação de treinamento. E assim vai. Primeira de geografia, primeira de história, segunda de geografia, segunda de história, até a sexta, na semana 34, onde vai ter aula são 4 aulas, para ver toda a matéria de história e geografia. Então, eu preferi juntar essas duas avaliações de treinamento, e aí vocês vão escolher uma avaliação ou de história e geografia para fazer aqui. Por quê? Fruto da experiência, é importante vocês, após participar do intensivão, terem uma semana de papiro. Isso ajuda muito a se preparar. Tá? Então, termina o curso, vamos dizer assim, propriamente dito aqui, com aulas, e tem uma semana para papirar. Ainda continua o curso, estaremos à disposição para tirar dúvida. E aí, finalmente, 7 de maio, prova de geografia, e 9 de maio, prova de história. Certo? Então, aqui está o nosso calendário. Lembrando que aqui ó, sai a FOG do concurso, e aí eu começo a preparar o material para o intensivão. Então, na terça-feira da semana, nós temos aula de método, que é um feedback das avaliações de treinamento. Eu mostro para vocês, de modo geral, erros e acertos daquela avaliação de treinamento que foi feita na semana que nós estamos estudando. Isso na terça-feira, com uma aula online. Na quarta e na quinta, aulas de história ou geografia, dependendo da semana, nós veremos os assuntos das questões das avaliações de treinamento, do PEP. Né? Como vocês viram, tem um professor especialista em cada uma das disciplinas. História do Brasil, História do Mundo, Geografia do Brasil, Geografia do Mundo. Então, dependendo da questão, a gente vai saber, né, quando a ECM disponibilizar, o professor prepara a aula e vocês vão ter aula daquele assunto, certo? As aulas de método, que é essa semana, ocorrerão serão nesse conteúdo. Então, hoje é a dinâmica do curso, aula 1. Aula 2, os níveis de desempenho em fase do método, muito simples. Aula 3, interpretação e esquematização do ND compreensão, do apresentar e do justificar. Então, a gente vai começar a interpretar e esquematizar. Em seguida, interpreta, esquematiza ou analisar. Então, perceba, a construção do conhecimento. A gente começa só com a fase do método, depois interpretação e esquematização, do analisar, justificar, depois do analisar, do apresentar e justificar, depois do analisar. Em seguida, a gente vê o parágrafo e a redação da introdução. Aula 6, redação do desenvolvimento do apresentar e justificar. Então, vejam que é aos poucos, né? Em seguida, esquematização e redação do desenvolvimento do comparar. Aula 9, redação da conclusão do analisar e comparar. E, finalmente, aula 10, gerenciamento do tempo. A minha ideia não é da teoria, é apresentar 1 ou 2 slides no máximo da teoria e mostrar uma prova e a gente dar exemplos de como construir através, por meio de soluções de alunos, tá? De prova, para que a coisa seja bem uma revisão realmente e a gente ir direto ao assunto, tá? Então, essa que é a intenção das aulas aqui de revisão do método. Esse aqui é o calendário do PEP.
Então, a FOG, que é uma FOG geral, que ela traz apenas os assuntos da primeira AT, segunda AT, terceira AT, quarta até a sexta, só os assuntos e o conteúdo que vai cair na prova. Isso dá uma leve noção, vamos dizer assim, uma ligeira noção a respeito do que vai cair. Mas a cada avaliação de treinamento, que é a prova propriamente dito, a ECM vai disponibilizando na internet. Então, aqui, ó, ele disponibiliza dia 28 de janeiro. Né? A primeira semana nossa começa dia 27. Dia 28 nós temos aula de método. Aí 28 a ICM disponibiliza, normalmente por volta de 9 da manhã. Aí essa prova eu entrego para o professor prepara a aula terça-feira toda e quarta-feira, o primeiro professor, né? E vai dar aula na quarta. E depois o professor dá aula na quinta. Na outra semana, ainda é avaliação de treinamento de história. E o professor já vai ter recebido. Né? Então, o professor de história vai ter mais tempo para poder preparar a aula. Ok? Então, o professor de geografia, se tiver necessidade de complementar a matéria depois da aula dele, ele fará por meio do WhatsApp e vai colocando, vai informando vocês caso a preparação dele não foi o suficiente para a aula. Mas a intenção nossa é se basear no baremo. Né? Então, para a geografia, é apenas um detalhe, veja, o barema sai na quinta-feira. Então, aqui é terça, é isso? Não, sai na sexta, né? Ele divulga o barema na sexta. Então, o professor de geografia, ele não vai ter o barema na mão. Mas, para que vocês não percam a oportunidade, ele vai preparar a aula, aí na sexta-feira ele vai olhar o baremo, se tiver algum assunto que ficou faltando na aula, ele vai fazer um complemento por meio de algum papiro, de algum slide, e vai mandar para vocês, tá? Por que que eu digo isso? Porque a recomendação é vocês não vejam a questão. A questão tem que ser uma surpresa na hora de vocês fazerem, certo? Deixa eu ver que horas são aqui. Bem, vamos para o intensivão. O intensivão são aulas todos os dias via Zoom. Eu faço uma revisão do método, porque tem muitos alunos novos, além de vocês. É o estudo de todos os assuntos com potencial de caírem na prova do concurso, vocês vão ver como. Os assuntos que a gente aborda do CPKM, do ano passado, o do PEP e da FOG do processo seletivo. Então, tudo isso constrói a questão do concurso. Fazemos através de uma matriz do conteúdo. Então, eu pego todas essas avaliações aqui, faço uma matriz, eu vou mostrar para vocês. A partir dela, eu crio questões para treinamento, e aí a gente, na aula, vai discutir a solução das questões de treinamento, que vai gerar o repertório de ideias, que os alunos vão fazer e que nós, professores, também vamos fazer, um repertório de ideias, para responder aquela questão. Né? E o nosso repertório de ideias vai ser uma solução da questão. Certo? Bem, o estudo de todos os assuntos com potencial de cair na prova do concurso, a gente faz isso no intensivão. Como que a gente consegue chegar nesse aspecto? Quando eu fui instrutor lá na ICM, fui corrigir a prova e eu vi como que é o processo. Em outubro, por meados de outubro, novembro, é decidido a questão do concurso. Né? O concurso acaba em agosto, né, com a divulgação. Aí já vai se construindo as questões. Lá em novembro, o comandante define a prova do concurso. A partir daí, o chefe do concurso passa para a subseção que trata aqui do PEP e diz para ele quais os assuntos que ele tem que abordar no PEP. Então, ele pega a questão como um todo e aí ele não vai dizer qual é a questão, ninguém sabe, só o comandante, o sub e o chefe da seção de concurso e os dois oficiais do concurso que elaboraram a prova. E aí, esse chefe do concurso, ele passa para o pessoal do PEP, olha, faça questões a respeito desse assunto. E aí o pessoal do PEP vai trabalhando, né? E por que desse calendário aqui, né? Deixa eu voltar. Porque as questões do PEP não estão prontas, elas estão sendo elaboradas, certo? Eles vão fazendo ao decorrer dos meses, baseado na prova do concurso, na questão que já está pronta, e ele vai fazendo o quê?
a questão do PEP vai dando pedaços da prova do concurso, certo? Então, sabendo disso, a gente faz um trabalho inverso. A gente pega as peças que estão sendo dadas para a gente desse quebra-cabeça, que são as questões da avaliação de treinamento, do PEP, e a gente junta naquelas disciplinas e procura criar uma questão de treinamento para abordar o assunto da questão que vai cair. Evidentemente que eu não adivinho qual é a questão do concurso, é impossível alguém adivinhar. Mas a gente sabe exatamente o que vai cair, qual é o assunto que vai cair. Então, isso é o auge, né, o ápice, vamos dizer assim, do nosso estudo. É lá no intensivão. Então, eu faço uma matriz, essa aqui é de história do Brasil. Eu pego todas as servidões que caíram no PEP, no CPKM e a FOG do concurso. Eu pego todos os objetos da questão, mais o espaço e tempo, e coloco tudo aqui junto, e aglutino aqui em assuntos comuns. Eu pego a condicionante de conhecimento, as expressões de poder, e coloco aqui para a gente saber qual que é a expressão que vai ser dado ênfase. Coloco aqui todos os destacando, e aqui eu coloco todos os concluindo. E aqui, ó, no amarelo, eu acabei juntando os assuntos. No caso de história, é bem, a gente já junta dentro do tempo, né, da ordem cronológica. Então, aqui, ó, ficou Brasil, colônia. Aqui você tem império e aqui você tem república, né? Então, basicamente, foi isso aqui que foi apresentado no ano passado. Aqui está a matriz com todas as questões. Então, baseado nessas questões que eu crio essa matriz aqui. Aqui está a relação de todas as provas do assunto de história do Brasil. Aqui também, ó, tem as provas do CPKM. E a partir daí eu crio 3 questões para treinamento. E divido entre os alunos que estão inscritos no intensivão para cada um deles fazer uma solução da questão e a gente discutir em sala de aula. Então, a questão 8, preste atenção, ó. Apresentar os principais fatos que marcaram a Primeira República do Brasil, de 1889 até 1930. Perceba, é muito amplo, né? A gente vai pegar 40 anos de história de Primeira República. Expressões política, militar e econômica. Então, a gente vai estudar nessas expressões, destacando os projetos oligárquicos, como que era a dinâmica, né, da oligarquia, o papel dos ideais liberais, o tenentismo, principalmente, e o ideário positivista na modernização do Brasil. Então, essa questão foi a que caiu no concurso. Veja, a prova de história. Analisar a evolução dos fatores que compõem as expressões política e militar, vocês viram lá, nós estudamos, do poder nacional do Brasil durante a Primeira República. Nós estudamos todos os fatos da Primeira República. Então, aquela questão 8 ela abordou tudo isso daqui. Quem estudou a 8 acertou, tinha condições de responder essa questão. Destacando a relação entre o referido processo histórico e as crises internas ocorridas nesse período. Então, tivemos aí, tinha política de café com leite e foi até a Revolução de 30, né? Que depois dela culminou no Estado Novo. E concluindo sobre as causas da Revolução de 30. Então, a questão 8 matou essa questão aqui. Nós estudamos no intensivão. O intensivão gerou repertório de ideias. Então, eu vou apresentar para você. Esse aqui é o repertório de ideias dos alunos. Então, as soluções de todos os alunos a gente vai compilar. A partir disso, eu fiz um resumo. Eu chamei de repertório de ideias resumo dos alunos, certo? E eu fiz um repertório de ideias baseado nas aulas dos professores. Esse ano a minha intenção é fazer, ao invés dessas aulas dos professores, que basicamente tudo que tem aqui nesses dois aqui, ó, que os alunos apresentam, e o resumo dos alunos, está aqui. Então a minha intenção esse ano é apresentar uma solução para vocês aqui da questão, certo? Baseado, evidentemente, na, naquilo.
principalmente no barema do PEP e nas aulas dos professores, certo? Vocês vão sair com isso daqui. São 12 questões, normalmente é isso que eu faço. E vocês vão ter 12 repertórios de ideias, vão estudar aquilo, vão ter 2 semanas de bolha intensivão para estudar, de modo que vocês consigam estar sabendo todo o conteúdo que vai cair no concurso. Então, a dinâmica de estudo, relembrando, de segunda a sexta, então vocês vão estudar o conteúdo por meio das aulas, vão assistir às aulas, né? Dos papiros disponibilizados, com foco na questão apresentada no bizu do conteúdo. Então, o que que eu faço? Eu pego a avaliação de treinamento, a questão, e crio uma pergunta, e chamo de bizu do conteúdo. Então, qual é o bizu daquele conteúdo que eu tenho que estudar? Certo? Porque vocês vão ter acesso só à FOG, a FOG vai dizer lá, Primeira República, Segunda República, Segunda Guerra Mundial, você não tem ideia de como é. Aí, o bizu do conteúdo, eu faço a pergunta. Quais são as causas da Revolução de 30? Pronto. Você vai estudar as causas da Revolução de 30. Isso vai facilitar o seu estudo. A aula vai ser direcionada para isso, os papiros vão ser direcionados para isso. E aí, quando forem fazer lá no sábado a prova, vocês estão estudando exatamente o que vai cair na prova. E é o que acontece, né, no processo lá na frente do concurso. Terça-feira, portanto, tem a aula online, ao vivo, pela plataforma Zoom, sendo abordado o método e a correção das avaliações do PEP. Então, vocês vão fazer a tarefa no sábado, eu vou ter uma semana para corrigir, aí na terça-feira eu apresento para vocês, eu dou um feedback das provas. Quarta e quinta, como a gente já viu, aulas de História e Geografia. E no sábado, realização da tarefa, tá? Baseado nesse conteúdo e no método apresentado na semana. Então, para fazer a prova, vocês vão ter plenas condições, vão ter conhecimento de método, porque eu vou estar dando feedback, vão ter conhecimento de história e geografia, e no sábado vocês vão imprimir a prova e vão fazer a prova. Essa é a minha recomendação, né? Que façam no sábado, das 8 ao meio-dia, para que vocês realmente treinem as condições do concurso, certo? Vamos pegar um intervalo? São 8h16, vamos até mais 4 minutos aqui, vou fechar a tarefa e a gente vai para o intervalo. Bem, a tarefa então, escolha o local reservado, certo? Sem interferência de filho, de esposa, de cachorro, para que vocês realmente possam treinar as condições do concurso. Realize em 4 horas, de preferência sem interrupção, porque são as condições que vocês vão enfrentar no concurso. Treinem desde já. Aproveite a oportunidade para treinar as condições do concurso, como eu já disse. Não consulte os papiros, não consulte. Acredite no estudo que vocês tiveram, em todo o processo de construção do conhecimento. Vocês assistiram a aula, vocês leram o papiro, e eu recomendo que façam um resumo. Né? Na sexta-feira ali, faz um resumo de tudo aquilo que vocês. Né? Você pode até rever a aula, né? A aula fica disponibilizada no YouTube, você pode acelerar lá a velocidade e ver a aula de novo. Então, acredite nesse estudo. Sexta-feira, faz um resumo de todas as ideias que vocês aprenderam na semana. E aí encara a prova no sábado. E não consulta o papiro, vai com o seu conhecimento. Vocês vão ver que naturalmente, no decorrer das avaliações, os conhecimentos vão se repetindo. Então, vocês vão estar cada vez mais estar mais firmado aquele conhecimento de história e geografia. Acredite no estudo que realizou na semana. E não tenha medo de errar. A hora é essa. É para errar mesmo. Tá? Na verdade, é para acertar, né? O erro pode ser feito aqui para que vocês aprendam com os erros e chegue lá no concurso e não erre, certo? Bem, eu quero combinar com vocês algo importantíssimo, que é a entrega e correção da tarefa. Então, a tarefa que eu corrijo, ela é bem grande, a correção. Ela é muito detalhada e, portanto, exige muito tempo meu. E aí eu preciso combinar com vocês algumas regras para que essa dinâmica seja correta. Né? Vocês vão fazer no sábado e eu vou entregar o feedback para vocês na outra terça, certo? Então, para isso,
que eu peço? Para vocês escanearem a solução e gerar um arquivo em PDF. Vocês vão escrever na folha pautada, né? Todos receberam, ou aqueles alunos novos ainda vão receber aquela folha pautada que a gente manda para vocês. Vocês escrevem, é manuscrita a prova, aí escaneia em PDF, tá? Aí eu peço para você digitalizar em Word a solução da avaliação. Então, existem várias ferramentas. Depois eu coloco no grupo, tem um site que você consegue extrair o texto de uma foto, né, do seu arquivo e gerar o texto em Word, certo? Você pode fazer no próprio Word. Existe uma ferramenta, se você digitar falar, ele vai copiando para você. O chat GPT tem essa possibilidade. Você pode jogar a foto, né, uma imagem, e aí ele consegue ler para você. Então, tem várias ferramentas para você ler. Ou, o pior de todos é você digitar, né? Você pode estar digitando, tá? Mas eu peço que vocês façam isso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês como é que é a correção. Eu uso esse texto em Word para poder corrigir. E isso vai servir para que vocês também revisem a prova, né? E vejam o que que vocês fizeram. Caramba, o que que eu escrevi aqui? Escrevi errado, né? Procurem colocar na íntegra, transcrever na íntegra aquela sua solução, tá? Colocar em Word. Vocês vão fazer no sábado a prova. Já dá para escanear, né? E aí eu peço que envie os arquivos em PDF, que é a sua prova original, manuscrita, porque nós vamos avaliar a letra. Vai servir também para o professor Francisco de caligrafia avaliar a letra. E o Word, que é para eu poder corrigir, tá? Mande para o e-mail atendimento@cursosromeu.com.br. Esse e-mail é gerenciado pela minha esposa e a minha filha também me ajuda nesse aspecto. É ela que baixa as provas e coloca no arquivo aqui para mim, para eu poder corrigir. Aí eu peço, aí é uma mudança do ano passado, enviar até às 18 horas de segunda-feira. Então, vocês vão ter sábado à tarde, segunda-feira, domingo o dia inteiro e segunda-feira, praticamente o dia inteiro, para gerar esses arquivos. Agora eu quero combinar com vocês. Provas após essa data não serão corrigidas, porque eu não vou ter condições, tá? Experiência de anos anteriores, o aprimoramento da minha correção, que é muito detalhado, eu levo muito tempo a corrigir, de 1 hora e meia, 2 horas cada prova. E a gente estava aceitando, né, questões atrasadas no ano passado e gerou muitas provas atrasadas. O pessoal foi fazendo, foi bom, isso foi ótimo, mas eu não vou ter condições de corrigir, né, mesmo porque tivemos uma baixa aí, o Coronel Williams não vai poder participar, só estou eu corrigindo prova. E para que eu consiga cumprir o calendário e entregar a prova para vocês, na terça-feira, eu não vou conseguir corrigir prova atrasada, tá? Então, fica com esse nosso compromisso. A correção será feita de terça-feira, né, que eu recebo, segunda-feira vocês mandam 18 horas. Vai ter todo um processo aqui, a minha filha baixa a prova, tudo. Aí eu vou ter de terça-feira até segunda-feira, 16 horas, eu vou corrigir a prova. Então eu tenho aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 16 horas. Tenho 7 dias para corrigir as 25 provas. Hoje nós temos 25 alunos. Aí eu vou colocar a colocação de todas as correções na plataforma na segunda-feira à noite. Então, assim que eu corrigir as provas, eu tenho até segunda, a gente coloca na plataforma. Quem faz isso é minha filha, tá? Ela faz isso na segunda-feira à noite. Porque é preciso hospedar no YouTube, depois pegar o link no YouTube, jogar no Moodle. Então, tem todo um processo ali para a gente conseguir lançar na plataforma. Aí, eu envio para vocês, envio da correção para o aluno via WhatsApp até terça-feira, meio-dia. Tá? Assim que minha filha for fazendo, eu vou procurar mandar à noite mesmo, segunda-feira à noite. Mas caso eu não consiga, eu estou me comprometendo até meio-dia de terça-feira enviar. Aí vocês vão ter terça-feira de tarde para poder ver a correção e poder participar da aula de revisão do método já com a sua solução, certo? Eu vou procurar entregar segunda noite, mas já estou colocando aqui, se houver algum empecilho, meu compromisso é terça-feira, meio-dia, com certeza, vocês receberem a prova, tá bem? Então, assim fica a nossa dinâmica de correção de prova. Alguém tem alguma dúvida aí a respeito da entrega e correção de prova?
Bem, a correção é feita assim, ó, pessoal. É um documento em PDF que eu vou mandar para vocês. Isso aqui é um exemplo, tá? Da tarefa do ano passado, em treino, por exemplo. Então, tem aqui, a correção da tarefa 16 do oficial. Primeira questão. Então, tem aqui a questão interpretação. Eu apresento uma solução da interpretação. Aí tem a solução do aluno. Por isso que eu preciso digitado, para facilitar a minha correção, tá? Aí aqui eu vou colocar a correção. Aqui nesse caso ele acertou. Em seguida, interpreta e esquematiza. Aí eu vou apresentar uma solução, ó, uma solução. Isso aqui é um upgrade, né, em relação ao ano passado. Eu apresento essa solução para vocês. Aí tem a solução do aluno, do esquema, aí tem a correção. Nesse caso ele acertou tudo. E aqui eu vou colocar, se não acertou, eu vou colocar aqui as observações dos erros. Aí em seguida a redação, uma solução. Então eu vou apresentar uma solução de redação para vocês. Aí a solução do aluno, aí em seguida tem a correção, acabei não colocando aqui. Certo? Então vejam, é bem elucubrado. Depois, eu vou dar a nota, baseado no barema da ECM, que é exatamente esse barema usado no concurso. É isso aqui que a gente faz no concurso. A gente pega esse barema aqui, ó, e vai preenchendo a nota do aluno, certo? Eu vou dar a nota para vocês. Aí, terminou a expressão escrita, que vai ter a nota essa aqui é da primeira questão. Aí eu vou corrigir. Aí, em seguida, tem aqui o memento core, que são os critérios de correção. Neste caso, da primeira questão do analisar. Tá? Vai ter aqui os critérios, que é baseado no barema. Depois eu vou mostrar para vocês o memento core em detalhes. Esse documento, pessoal, da primeira questão, tem dado de 15 a 20 páginas. Então é coisa pra caramba. E aí vai ter da segunda questão, que dá em torno de 10 páginas. Então, perceba, são quase 30 páginas que eu tenho que corrigir de cada questão. Eu não estou me incomodando com isso, pelo contrário, eu estou achando excelente, porque é um material que a gente está dando para vocês de uma correção completa, né, com tudo que vocês têm direito. Uma solução, a própria solução de vocês, as observações. E, além disso, eu gravo um vídeo. Eu faço um vídeo colocando, apresentando apenas os pontos principais. O vídeo é no máximo 10 minutos, tá? De 10 a 15 minutos. É para apontar os, as minhas observações a respeito da prova. E aqui o Coronel Williams, infelizmente, não vai estar mais com a gente, mas ele fazia um áudio, né? Não vai ter mais, vai ter só o meu vídeo, certo? Então percebam o tamanho da construção, da correção da prova, ela é completa, exige de 1 hora e meia, 2 horas para mim de cada uma das provas. Então, para isso, eu preciso de tempo. Aí, combinar com vocês, então, me entregarem a prova até vou voltar lá, até segunda-feira, 16 horas, desculpa, até segunda-feira, 18 horas, tá? Para que eu consiga corrigir e entregar para vocês na terça-feira, até terça-feira, meio-dia, certo? Da outra semana, evidentemente. Ok, pessoal? Bem, vamos fazer um intervalo? São 8h27. Vamos até 8h40. A gente pega aí 13 minutos de intervalo, ir no banheiro, tomar um café, tomar água, e aí a gente volta aí para o segmento da aula. Então, 8h40 a gente volta, pessoal. Bem, voltamos então para o nosso segundo tempo. Vou prosseguir a nossa aula, vou compartilhar aqui de novo. Temos então a nossa plataforma de ensino à distância, plataforma baseada aí no Moodle. Para acessar, eu entro no site, cursosromeu.com.br, lá no portal do aluno. Aí lá, clicou, é só colocar login e senha, e eu vou selecionar o curso, eu vou ter acesso, então, ao curso preparatório aqui da ECEM. Temos um painel geral, lá vocês vão ter o calendário, que é esse que eu apresentei aqui, o plano de disciplinas, com todos os assuntos e objetivos, os papiros. Esses papiros é o da ICM e do EB-Aula, o branquinho, né? E aqueles artigos do EB-Aula, e a gente atualiza todo ano. Os baremas da correção de prova,
Legislação, então tudo que sai de FOG, que trata a respeito do concurso, está aqui. Modelos de solução de prova, então nós colocamos lá para cada uma das servidões um modelo. Evidente que vocês vão ter outros modelos que é da própria correção dos alunos, mas lá tá, serve como exemplo, que eu coloquei de um aluno, de um oficial que passou no concurso, e aí deixei como modelo. Sites interessantes, depois você entra lá, tem do IBGE, tem da FGV, muito interessante, a parte de estatística, então tem uns sites lá interessantes. Expressões do poder, que é o Popô, está lá disponível nesse painel geral, e aulas especiais. Então, por exemplo, da professora Elaine, vai estar lá disponível, eu coloquei no painel geral. E, além do painel geral, você tem as abas de cada uma das semanas. Nós estamos na semana 22, primeira aula de revisão do método. Quando iniciarmos as aulas de conteúdo, na parte de conhecimento de história e geografia, e aí vai estar cada semana configurado dessa maneira. Então tem uma aba de bizu do conteúdo, que é uma pergunta que eu faço, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Os vídeos das aulas, então essa aula que está gravada ficará, a gente vai disponibilizar hoje à noite mesmo, então nós vamos trabalhar com esse esforço de assim que terminar a aula, aí você espera em torno de 1 hora, mais ou menos, que é até gerar, colocar no YouTube, jogar para a plataforma, leva em torno de 1 hora esse processo todo, e a gente coloca os vídeos das aulas. Então, a ideia final da aula, então, depois de 1 hora, vai estar já disponível. Os slides das aulas, esses daqui, e principalmente de História e Geografia, que vai servir de parâmetro para vocês papirarem. O repertório de ideias, que é baseado nas slides das aulas e nos baremas das avaliações de treinamento. Assim que vocês fizerem a prova, eu vou colocar aqui também os baremas das ATs, né, que a ICM disponibilizou. Tá? Inicialmente não vai estar, mas depois da prova, depois do sábado, eu coloco as avaliações de treinamento aqui. A tarefa, para vocês baixarem e verem, e assim que eu corrigir, eu coloco aqui, ó, correções das tarefas de todos os alunos. Então, vocês poderão ver a solução dos outros, a minha correção, e isso serve como parâmetro e exemplos para vocês poderem ir aprendendo com os outros. Esse aqui também é um dos aspectos do trabalho em equipe. Vamos ver então a nossa. Então, aqui está o site, cursosromeu.com.br. Clica lá. Aí você clica aqui, ó, portal do aluno. Então, clicou. Opa, já estava logado. Eu vou colocar aqui meu login e minha senha. Vou acessar. Vai aparecer aqui para mim todos os cursos que tem no CR, tá? Vocês vão aparecer para vocês esse aqui, ó, preparatório da ICM 24, 25. É só clicar nele. Deixa eu aumentar um pouco a letra. Aí aqui tem o nosso curso. O bizu é deixar isso aqui aberto, ó. Tá vendo? Se você deixar aberto, é uma aba que dá para você navegar aqui direto, ó. Você pode escolher a semana e já navega direto e já vai direto para a semana, né? Aqui de modo geral, né, vai aparecendo aqui o painel geral e as semanas, mas tem mais algumas informações que acaba dificultando a navegação. Se a semana estiver aberta, isso aqui também vai permanecer aqui, você consegue navegar aí para a semana que você deseja, tá? Eu vou abrir aqui a semana 16, que foi a anterior, a penúltima semana antes da aula. Então, você tem aqui, ó, na semana, você vai ter a disciplina, nesse caso foi História Militar, assunto 3, e o foco que é dado nesse assunto, é a Estratégia Militar da Alemanha. E História Militar, assunto 4, Guerras Napoleônicas e Franco-Prussiana. Eu vou procurar colocar aqui, baseado, evidentemente, na avaliação de treinamento, certo? Você vai ter o bizu do conteúdo, aumentar um pouquinho mais, bizu do conteúdo.
vídeos das aulas da semana, os slides, o repertório de ideias, e aqui vai acrescentar também os baremas, a tarefa propriamente dita e as correções de todos os alunos. Então, no bizu do conteúdo, é uma pergunta. Ó. Então, aqui das guerras napoleônica e franco-prussiana, por exemplo. Então, tem lá. Quais as contribuições das guerras napoleônica e franco-prussiana para a arte da guerra? É isso aqui que você tem que estudar. Todo o seu estudo, do slide, das aulas, você tem que responder essa pergunta. Aqui eu já indico alguns papiros. Eu já deixo aqui o papiro, normalmente, os slides de anos anteriores, ou então do branquinho e do EB-Aula. E aqui eu coloco o repertório de ideias que a gente criou, baseado nos slides do professor e do Barema, tá? Repertório de ideias, para vocês estudarem. Depois do bizu do conteúdo, você tem aqui os vídeos das aulas. Então fica aqui gravado, ó. Esse aqui foi dessa semana. Eu e o Coronel Williams demos feedback. E aqui o Coronel Carli falou das guerras napoleônicas, nesse dia 4. E no dia 5, estratégia alemã. Fica tudo aqui. Se você clicar aqui, ó, é um vídeo do YouTube, tá? Então aqui tem a aula. Você pode clicar com o lado. Você pode assistir aqui, ou se quiser assistir no YouTube, o bizu é o seguinte, ó. Clica com o direito, copiar o URL do vídeo. Aí você copia, vem e cola aqui no seu navegador, ó, vai abrir aqui no YouTube, né? No YouTube, na página do curso. Aí aqui você pode aumentar a velocidade, caso você deseja, né? Aqui, velocidade de reprodução, você pode aumentar. Se você quiser assistir uma segunda vez, por exemplo, ou tem menos tempo, tem 1h11 essa aula, né? Então, se você quiser aumentar, você pode fazer isso. Esse é o bizu, certo? Depois, você vai ter os slides das aulas. Então, tem aqui, ó, das aulas dos professores. O repertório de ideias, que é um resumão, tá? Deixa eu abrir ele aqui, ó. É um resumão que a gente faz, ó, repertório de ideias, um resumão sobre a Guerra Napoleônica, ó. A gente vai e coloca aqui todos os assuntos importantes, são 9 páginas, então serve também como papiro, certo? Depois a tarefa, está aqui a tarefa, você clica aqui, vai abrir a tarefa, que vai ser a avaliação de treinamento, e a correção de todos os alunos, todas as correções. Então está aqui, ó, por ordem alfabética, tem o vídeo de correção e a correção propriamente dita. Tinha um áudio também que o Coronel Williams fazia um áudio. Eu corrigi a primeira questão, ele corrigia a segunda. E aí vai, ó, de todo mundo. Então você vai ter o vídeo de correção e mais a prova do aluno para facilitar, para você ter ideia de como é a questão, como foi uma solução, né? Então nós estamos aqui na semana 22, ó, dá para você navegar por aqui. Aqui foi férias, semana 22. O que está disponível por enquanto? Os slides das aulas, que é dessa só essa aula, né? Amanhã eu vou colocar dois, depois a três, a quatro, e aí vai. E o vídeo vai aparecer aqui, por enquanto não tem nenhum. Então, assim que a gente gerar o vídeo, a gente vai colocar aqui o vídeo, tá? Dessa semana, da 17, é só isso. Melhor, da semana 22, revisão do método. Quando a gente for lá para a semana 24, que já vai iniciar, ó, as avaliações, né? Isso aqui é do ano passado, tá? Opa, vou colocar essa daqui. Eu vou atualizar, né? Apesar de não estar tá oculto aqui para vocês, porque isso aqui ainda é do ano passado. Então vai ter, ó, primeira avaliação de treinamento de geografia do PEP, então vai ter as aulas, as gravações, vai estar naquele padrão lá que eu apresentei para vocês, tá? Isso aqui é do ano passado, mas só a ordem deve estar diferente, mas bizu do conteúdo, os papiros, as aulas gravadas, os papiros e as correções a tarefa e as correções, certo? Ah, aqui eu coloquei o barema da primeira T. Dessa vez eu vou colocar tudo em papinhos.
certo? Para facilitar. Papiro está aqui, está tudo numa aba só. Bem, então aqui está o nosso Moodle, com todos esses detalhes. Vamos então agora para a grande pergunta que é como passar no concurso? Essa é a pergunta que todo mundo faz e que eu pretendo terminar, encerrar a aula de hoje respondendo essa pergunta. Eu vou dizer o óbvio: apresentar excelente solução dentro do tempo. Aí você passa no concurso. Só que essa excelente solução ela exige gabaritar a expressão escrita, que é possível vocês fazerem, gabaritar o método, que também é possível, e obter o máximo de scores dentro do tempo. Para tanto, esse aqui são os scores do baremo. Então, a primeira questão, normalmente, é analisar e comparar. Você tem, para a expressão escrita, 120 scores, para o método, 180, para o conteúdo, na verdade, é conhecimento, né? Mudou, agora é conhecimento, 300 scores. Um total de 600 scores na primeira questão, então vale 6. Apresentar, justificar a segunda questão, 80 de expressão escrita, 80 de método, 240 de conhecimento, o que dá um total de 400, valendo 4. Então, uma prova, ou História e Geografia, vale 200 scores de expressão escrita, que você consegue gabaritar. De método 260, você também consegue gabaritar. E isso normalmente acontece, tá? Se perde, perde muito pouco. Quem passa no concurso, quem é aprovado. E de conteúdo de conhecimento de História e Geografia, 540. São esses scores aqui que a gente precisa ganhar, tá? A concorrência está aqui, ó. Quem fizer mais scores desses daqui é o que consegue classificação. Um total de 1.000. Bem, para gabaritar a expressão escrita, você tem que escrever o texto com coerência, clareza, objetividade, coesão e correção gramatical, né, sem erro de português. Aí você obtém os 80 scores, certo? Para gabaritar o método, então, para cada uma das servidões tem parâmetros diferentes, mas, no geral, você precisa interpretar, esquematizar e redigir corretamente dentro dos parâmetros de método, certo? Aí você vai ganhando, nesse caso aqui, 180 de uma questão de analisar destacando, 180 scores. Muito bem. Para obter o máximo de scores, existe um sarrafo do concurso, o que a maioria escreve no concurso. Então, a turma de 2023, que passou, eles se reuniram, os oficiais, os aprovados, e fizeram uma estatística do concurso deles. Então, isso, eu recebi esse relatório, alguns alunos eram nossos, e aí eu me baseei nessa estatística como um parâmetro do concurso. E realmente confirmou aquilo que eu vi quando eu corrigi prova do concurso há alguns anos atrás. Então, a pergunta que foi feita, são várias perguntas. Uma delas foi: quantos parágrafos de ideias complementares o senhor escreveu na introdução da primeira questão de geografia? Um ou dois? Então, olha só, dois scores. Então, tem. Na introdução foram 5 parágrafos. O que a maioria, vamos pegar o sarrafo da maioria, certo? O que a maioria aprovado que passou? Escreveu 2 parágrafos. Ou seja, no total na introdução foram 5. Primeiro parágrafo, ideia central. O segundo, tempo e espaço. Terceiro e quarto, 2 ideias, certo? A maioria, 80%. 2 ideias complementares. E o quinto parágrafo, parágrafo de ligação. Então, totalizando 5 parágrafos. No desenvolvimento, o senhor escreveu quantos parágrafos na primeira questão de geografia, somando as duas partes da prova A e B, excluindo a conclusão parcial? Então, a quantidade de ideias na letra A e na letra B, mais as duas CPs, certo? A maioria, olha só, escreveu 10 ideias, ou seja, 5 mais a conclusão parcial. 5 mais a conclusão parcial. Mas olha o sarrafo de quem foi aprovado. 6. 3 ideias, ou menos.
Tem cara que escreveu três ideias da letra A, três ideias da letra B e passou. Ó, passou. Aí depois vem sete, depois vem oito, ó, depois vem nove, aí a maioria é 10, 11 está aqui, 12, 10%, né? Então, a maioria é 10. Vamos pegar esse sarrafo, que a maioria escreve que passou. Na verdade, o sarrafo está aqui, né? Quem escrever mais do que 6, em tese, tem condições de passar. Mas vamos na maioria. 6 parágrafos, ou seja, aqui está no 10, né? São 5 parágrafos na letra A, 5 na B, mais a conclusão parcial. Então, no desenvolvimento, cada uma das letras são 6 parágrafos. Então, do primeiro ao quinto, 5 ideias, está aqui, e o sexto parágrafo, conclusão parcial. E a conclusão? Quantos parágrafos de conclusão, à exceção do retorno à ideia central, síntese por fim, o senhor confeccionou na prova? Um, passou. Aqui é percentual bem pouquinho, né? Duas respostas, ó, 26% só colocou duas respostas à conclusão imposta. Três, 15%. Quatro, 43%. Cinco, 10%. E acima de 10, pouco menos de 10%. Então, a maioria escreveu quatro. Vamos pegar esse referência. O cara que escreveu um aqui é muito pouco, né? Mas quem recebeu dois, ó, muitos que escreveram apenas duas ideias passaram, 26%. Mas a maioria está no 4. Então, a conclusão tem 7 parágrafos. Primeiro parágrafo, ideia central sobre novo enfoque. O segundo parágrafo, a síntese das CPs. Do terceiro ao sexto é a conclusão imposta, que são 4, certo? São 4. E mais o sétimo, conclusivo, parágrafo conclusivo. Então, você tem introdução 5, desenvolvimento 6, conclusão 7. 5, 6, 7 é a referência, vamos dizer assim, da maioria do sarrafo do concurso de quem passou. Vamos para a segunda questão. Quantos parágrafos de ideias complementares o senhor escreveu na introdução? Também, ó, 1 e 2 só. Não teve 3 ou mais, né? Teve depois, nesse documento, tem um espaço para o pessoal escrever, e muitos escreveram, colocaram lá que escreveu mais do que duas ideias na introdução. Mas a pesquisa foi assim. Neste caso, a maioria escreveu uma ideia só uma. Tá? Mas eu vou pegar duas, que é para ficar igual da primeira questão. Então, introdução, 5 parágrafos. Ideia central, tempo e espaço, duas ideias e o parágrafo de ligação. Então, com duas ideias já foi suficiente para passar. O senhor escreveu quantos parágrafos na segunda questão? Então, com 8, esse é o sarrafo mínimo, né? O cara já passou. Ó, depois 9, aí 10, 11%. 11, 14%. 12, 30%, que foi a maioria, que foi o parâmetro que eu peguei, 12 parágrafos. 13, 12%. 14, 12%. 15, pouco menos aqui de 10, mais do que 15. Então, o nosso sarrafo da maioria é 12 parágrafos. Então, do primeiro ao 12º parágrafo, 12 e 10. Então, 5 e 12 é o parâmetro. Outra pergunta que eu selecionei, que muita gente tem dúvida, é como se organizou a primeira questão de ambas as provas, História e Geografia. Busquei qualidade com muitos exemplos, 64%. Busquei quantidade, ideias diferentes com menos exemplos, 35%. Então perceba que tem solução das duas maneiras, certo? Então, as duas maneiras é viável a confecção. Esse número aqui, ó, ele engana um pouco, né? Porque ele pode ter escrito com muitos exemplos, esse pessoal, com bastante parágrafo, né? Ou poucos exemplos, muitos exemplos com pouco parágrafo. Então a gente não sabe, não tem como ter essa referência. Então o que a gente pode tirar de ensinamento dessa pergunta é possível fazer tanto parágrafo grande quanto pequeno, né? Ideias diferentes com menos exemplos. Mas, ó, busquei quantidade, buscou bastante quantidade, ó. 35% escreveu bastante parágrafo. Bem, aí então
Vamos fazer um somatório do sarrafo do concurso da maioria. Na primeira questão, na introdução, 5 parágrafos. Em geral, a média você tira 5 scores, pela minha experiência. Então, você vai ganhar 25 scores, né? 5 scores em cada um do parágrafo, certo? No desenvolvimento, na letra A, ele escreveu 6 parágrafos. 5 e 10 mais o parágrafo da conclusão. Mas foram 10, né? Que a gente viu, a maioria é 10, né? Então, dá o parágrafo, em média, você ganha 8 scores, vai dar 40. E a conclusão parcial, em geral, você ganha 5 scores. 5. Na letra B, idem. Então, 6 parágrafos, 5 de ideias, com 8 scores cada um, 40. E conclusão parcial, você ganha um parágrafo com 5 scores, 5 no total. Na conclusão, a gente viu que são 7 parágrafos, né? 5, 6 e 7. Com 5 scores cada um, vai dar 35. Somando, 150 scores na primeira questão. E ainda, 24 parágrafos. Então, você escreve 24 parágrafos e obtém 150 scores. Isso aqui é média, tá, pessoal? Para passar no concurso, né? Para quem escreve, a maioria fez isso. Na segunda questão, na introdução, 5 parágrafos, também ganha 5 scores, com 25 no total. E no desenvolvimento, 12. Uma média de 8 scores, cada um dos parágrafos, totalizando 96. Totalizamos 17 parágrafos e 121 scores. Agora, a prova como um todo, na primeira questão, como a gente viu, 24 parágrafos e na segunda 17, totalizando 41 parágrafos. É o que a maioria que foi aprovado no concurso escreveu, o que deu um total de 271 scores de conhecimento, né? A gente está falando de conhecimento, fora expressão escrita e método. Bem, aqui eu vou apresentar para vocês o esquema 7 ideias, que é o esquema do curso, onde fica muito competitivo e está acima do sarrafo da maioria que é aprovado. E aqui, quem já é aluno, preste atenção, eu fiz uma alteração, pessoal, no esquema 7 ideias. Eu coloquei 7 parágrafos no geral, tá? No desenvolvimento. Então, lembro na introdução que era 6 mais o parágrafo de ligação, e no desenvolvimento era 7 parágrafos. Não, aqui era 7 mais a ligação, né? No desenvolvimento era 7 mais a conclusão parcial. E a conclusão era 7. Eu mudei, tá? Para facilitar, 777, então 7 parágrafos no geral, contando com conclusão parcial, contando com parágrafo de ligação. Isso vai dar 28 no total, né? Comparando quem fez, os alunos aí que já estão comigo, você vai ter 3 parágrafos a menos, você vai ganhar em torno de 10 minutos. Vai ser muito bom, vai ajudar muito no tempo e vai ser concorrido da mesma maneira, né? Porque a gente viu que o parâmetro é 5, né? A gente viu que é 5, 6 e 7. Então, fazendo assim, ó, eu raciocinei, pensei muito, refleti, porque o tempo era uma coisa que estava pegando muito, então isso aqui vai ajudar muito no tempo e vai facilitar, tá? Então, agora é o seguinte, uma ideia de ideia central, um parágrafo de tempo e espaço, certo? Depois, 4 ideias complementares e parágrafo de ligação, né? E na letra A, desenvolvimento, 6 ideias e mais a conclusão parcial, que vai dar 7, certo? Na letra B, 6 ideias mais uma de conclusão parcial, vai dar 7. E a conclusão, 7, como já a gente mostrou, certo? Então, esquema 7 ideias, vai ficar bem fácil agora, 7 parágrafos em cada uma das partes. E aqui, fazendo a conta, deu 176 scores, né, usando os mesmos parâmetros. Ó. 5 scores na introdução, nas conclusões parciais na conclusão e 8 scores no desenvolvimento. Já na segunda questão, você tem introdução, 7 parágrafos, 7 ideias, e no desenvolvimento, 2 vezes 7, 14. Com 8 scores cada uma, 112, o que dá um total de 147. No total,
você tem, na primeira questão, 28 parágrafos, na segunda, 21, totalizando 49. De score, você vai obter 323. Agora vamos comparar. Vantagem do esquema 7 ideias. O sarrafo do concurso, que é o sarrafo da maioria. 41 parágrafos com 271 scores. O esquema 7 ideias, 49 parágrafos, 8 a mais. E aí que a gente vai trabalhar aqui na aula de como escrever esse parágrafo, o tamanho dele, como que é o formato dele, para conseguir escrever dentro do tempo. E você vai obter 323, né? Então, você tem uma diferença aqui por prova, aqui de 8 parágrafos e aqui de 52 scores. E nas duas provas, você tem 16 parágrafos a mais, em compensação, você ganha 104 scores a mais, certo? Agora, transformando isso em nota, você tem expressão escrita 200, aqui o sarrafo do concurso, certo? Vamos considerar que todo mundo aprovado gabaritou expressão escrita em método. 200, expressão escrita, 260 de conteúdo, que é de conhecimento, 271, que dá um grau 7,31 de história. E isso aqui se repete em geografia, tá? Isso aqui é apenas um estudo, né? Uma análise, que vai ter uma nota de 7,31. Já no esquema 710, você tem 200 de expressão escrita, 260 de conteúdo e, de método, 323 dos scores de conteúdo, que vai dar 7,83. Que também 7,83 não está prova, então a sua nota vai ser 7,83. 52, 0,52 de diferença. Isso dá muitas classificações. Então, você vai estar esse grau aqui, ó, acima da maioria que tem condições de passar no concurso. Se você fizer agora, tá? Estou colocando o nosso padrão bem lá em cima, hein? Se a gente fizer uma comparação com o sarrafo do concurso mais baixo, a gente pega aquela estatística lá dos caras que tiraram menos scores e passaram. Então, aqui, ó, na primeira questão foram 4 parágrafos, na segunda questão foram 8. Ele fez 28 parágrafos com 182. Teve alguém, né, teve um percentual, mesmo que pequeno, que passou com isso daqui. Então, esse é o sarrafo. Se você fizer mais do que isso, você tem grande chance de passar. E aí, comparando, ó, com o esquema 710, aquele sarrafo mais baixo tirou 6,42. Você tiraria 7,83. Então, a diferença é bem grande, é 1,41. Isso dá uma vantagem competitiva muito grande, certo? Vantagem competitiva. A gente vai trabalhar esse tempo agora para conseguir fazer as 7 ideias. E agora, para quem já foi aluno, né, do ano passado e viu que realmente o tempo apertava, deu uma afrouxada, vamos dizer assim, facilitou a gente tirar 3 parágrafos da primeira questão. Isso vai ajudar muito. Dá em torno de 10 minutos, de 10 a 12 minutos a mais que vocês vão ter para solucionar a prova. Isso é muito tempo, né? Para uma redação desse nível nosso, 12 minutos é muita coisa. E vai ficar a prova competitiva tanto quanto era anteriormente. Bem, acompanhe nossas redes sociais, bons estudos. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer esclarecer, fazer alguma pergunta? Coronel, se tu me permite aqui, Opa, pois não. Coronel, durante as correções, tem uma preocupação muito grande em atender o pedido. Isso, para mim, eu vi que, a exemplo das provas de justificar, é muito difícil, às vezes, ou melhor, é muito mais fácil, às vezes, você se perder completamente, escrever um parágrafo, tendo um método maravilhoso, mas totalmente fora daquilo que foi pedido. Então, se isso acontecer nas correções, Coronel, ia pedir para que o senhor sinalize isso aí, certo? Sim, Sinalize com clareza, ó, isso aqui, ó, ótima solução, completamente varado, porque não respondeu o pedido. Se eu puder dar uma atenção para isso, porque claro. daí a gente vai afunilando aqui, né, Sim, o com jeito de certeza. raciocinar aqui. Só isso. A correção, Batista, na verdade, assim, eu coloco os erros, tá?
Eu aponto principalmente os erros de vocês. Porque o acerto já está subentendido, né? Porque eu vou corrigir baseado no memento core, que eu vou apresentar agora durante essa semana como que são os parâmetros. Então eu considero o seguinte: você acertou esses parâmetros e o que você errou? Aí eu vou dar ênfase no seu erro, tá? E aí lá na aula de método, na terça-feira, eu pego um exemplo de modelo de acerto de um aluno e eu apresento, ó, essa aluno aqui, essa prova é uma referência. E aí vocês vão ter ali um parâmetro. E eu vou apresentar, no geral, os erros dos alunos. E eu vou colocar aqui, tá? Sem milindre nenhum. Ó, Batista, você errou isso, isso e isso. Cássio, errou isso e isso. E todo mundo vai aprender com os erros dos outros. Esse é a ideia é essa mesmo. Eu não vou estar tampando o sol com a peneira, né? Porque senão eu vou estar enganando vocês. Apontar os erros é o que eu mais pretendo fazer. E a correção, a ênfase é essa, tá? É nos erros, justamente para poder melhorar. E esse ano, eu estou dando muito ênfase à construção do parágrafo, né? Vocês conseguirem realmente construir um parágrafo que seja claro, objetivo, coerente, né, que expresse o conhecimento, e por isso que eu contratei um professor de caligrafia que vai ajudar nisso, né? E o Coronel Williams, ele saiu, infelizmente, mas ele ajudou muito em termos de conhecimento de português, para eu estar ensinando vocês e estar realmente a gente construindo um parágrafo que fique bem claro, né? Isso é um diferencial que a gente pretende trazer para esse ano, tá bem? Respondi? Ok? Joia. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Ficou do nosso método, de como que é? Eu tenho muita esperança esse ano nessa turma, por conta aí desses aprimoramentos que a gente está fazendo de professores, caligrafia, o método de correção, né? O esquema 710 que eu dei uma ajustada que eu acho que vai ficar muito bom, vai facilitar muito a confecção de vocês, né? Vai aliviar um pouco a questão do tempo, que realmente antes era muito apertado e era desnecessário, como a gente viu aqui, nesse parâmetro que a gente viu dessa pesquisa, da prova do concurso. Então, acredito que a gente vai construir aí um bom conhecimento para você chegar muito bem preparado lá no concurso e tirar uma boa nota e serem aprovados, certo? Conto também com a experiência dos professores de História e Geografia. O ano passado eles estavam iniciando, esse ano eles já têm estão muito mais gabaritados a darem a aula, então já entendeu muito mais como que é o processo. Além disso, eu vou estar apresentando para vocês, desde o início, já um repertório de ideias da solução das avaliações de treinamento que vai servir como exemplo, tá? É isso aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Cássio, pois não. Não, boa noite a Boa todos. noite. Não, com relação aos textos de apoio, já estão atualizados no portal com relação ao pessoal que fez o CPKM no ano passado? Porque normalmente Olha, vão surgindo novos textos e aí eu não sei se já está atualizado. sim, eu atualizei do CPK do ano passado e eu vou deixar assim para vocês. Por quê? Porque é o CPK do ano passado que vocês vão ter a referência, tá? O ano passado eu tive alunos do CPKM, orientei eles, e eu procurei atualizar. É muito pouco, sabe? Eles atualizam um ou outro, justamente aquilo que vai cair na prova, eles colocam o texto a mais, né? Então, todo ano a gente dá uma olhadinha ali e atualiza, tá? Mas eu vou até anotar isso aqui para dar uma atenção maior e ver se tem algum texto diferente a Isso. mais para poder Normalmente é um texto que colocar. eles colocam lá novo, Isso. Eles e aí dão até a fica lá, dica já, né? já é um gancho para ter uma atenção É, maior é, com aquele assunto. exatamente. É, com certeza. Eu já vou dar uma olhada agora para ter problema. Ah, pessoal, e a matriz de conteúdo, aquela que vai ser desenvolvida lá no intensivão, a gente vai construindo ao longo das avaliações de treinamento
e eu vou discutindo aqui junto com vocês. Eu não construí aquilo sozinho, não. Eu vou colocando as questões e a gente vai encaixar, né, vai ver aonde que encaixa essas peças para conseguir ver qual que é a ênfase que está sendo dado. Tá? Isso aqui a gente constrói junto no decorrer das aulas de método. Então, a aula de método eu vou apresentar a avaliação de treinamento, vou colocar a matriz para a gente discutir, e aí eu apresento erros e acertos de modo geral das correções. Mais uma pergunta, dúvida? Muito bem. Então, amanhã, aula 2, a gente vai ver aí as fases do método, é bem simples, amanhã a aula é rápida, a intenção é que seja bem objetiva, de modo que a gente vai, nessas 2 semanas, aproveitar muito bem o tempo. A minha recomendação é que vocês, na parte, estudem o conteúdo, o método. Nessas 2 semanas, leem a apostila de publicação de método, tá? Vale a pena. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? Eu estou há 10 anos com vocês, eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova naquela apostila. Ela foi escrita em 2019. Mesmo assim, a gente aprende alguma coisa. Então, a minha recomendação é que dê ênfase agora no método, tá? E quando a gente chegar na semana lá de História e Geografia, aí vocês vão estudar História e Geografia, para concentrar o esforço de vocês realmente no assunto que a gente está propondo aqui no nosso curso. Importante, eu sei que muitos têm grupos de estudo, que estão fazendo outros cursos preparatórios, e muitas vezes tem outras referências, né, de método. Eu recomendo que vocês sigam o que eu estou falando, que é baseado na apostila da ICM. A única diferença é o esquema 710, que é a quantidade de ideias, né? Cada curso adota um esquema, mas a metodologia, como escreve um parágrafo, como que se faz uma interpretação, uma esquematização, eu recomendo que sigam o caminho que eu estou apontando. Tem dado certo nesses 10 anos, e para que vocês também não fiquem perdidos, né? Todos os cursos preparatórios dão um caminho, indicam o caminho e fazem o oficial ser aprovado. Então, se você quiser pegar tudo, fazer uma miscelânea de tudo para poder aplicar, é barro, né? Não vale a pena. Então, tem que ser focado, usa a metodologia que eu estou passando e acredite que dá certo. Mas não deixe de participar desses grupos de estudo, né? Porque isso te dá muito conhecimento, principalmente de história e geografia. Essas discussões de conhecimento, de conteúdo, são importantes. Apenas do método, se tiver alguma dúvida, traz aqui, a gente esclarece, mas apliquem aquilo que eu estou ensinando aqui nas nossas aulas, certo? Pessoal, era isso. Boa noite, até amanhã, 19h30 a gente se encontra.